Está começando mais um Pod Todos, o podcast oficial da Todos Empreendimentos. E aqui é o canal onde a gente conversa um pouquinho sobre empreendedorismo, gestão, estrutura organizacional, gestão de carreira, desenvolvimento pessoal e tudo mais, conectando temas atuais à realidade do mercado e também ao nosso dia a dia. E eu sou Aquiles Vilar. E eu sou o Renan Vilar. E hoje vamos falar sobre inteligência artificial atuando como parceira do nosso negócio. E para isso, e para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Ronaldo Neves Ribeiro, gerente de setor de tecnologia da informação e telecomunicações da Cenibra, estudioso das novas tecnologias e suas aplicações na indústria há mais de 18 anos, leciona também como professor acadêmico de graduação e pós-graduação, e recém-chegado também de Viena, pelo que a gente estava conversando agora há pouco, né, Ronaldo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço muito o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês falando de um tema que eu adoro, né, que é tecnologia. A minha carreira, a minha vida profissional foi toda pautada nos estudos para conhecer bastante as tecnologias e, através delas, promover resultados para a empresa, para o negócio que eu trabalho. Desde muito novo, fui muito motivado, formação em engenharia, a estudar isso e tive muitas oportunidades trabalhando pela Cenibra de viajar pelo mundo afora por mais de 18 países para poder buscar as coisas que estavam acontecendo lá fora e acelerar isso para aplicação dentro da empresa. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, agradeço o convite. Participei recentemente de um evento com o Renan, no qual pude conhecê-lo, interagir um pouco dentro do setor de RH, especialmente falando de inteligência artificial aplicada ao RH. Foi um evento muito interessante, muito interativo, que trouxe insights muito valiosos, acho que para todos, né? Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite da Rayane. E sempre que tiver essa oportunidade, contem comigo. Boa, bacana. 18 países? Aproximadamente. Aproximadamente, pode marcar mais 19 países, porque agora você está embarcando no país do cartão de todos. Que bacana, muito bom. Nesse episódio, a gente está começando com um novo formato, né, Renan? Nesse formato, a gente vai trabalhar em 3 blocos. O primeiro bloco é o... O primeiro bloco é um bate-papo mais técnico com alguém especialista na área, para a gente poder destrinchar um pouco mais o tema, trazer para a nossa realidade, conhecer um pouco mais também a realidade das outras empresas. E nessa troca de ideias, a gente entender como que os universos se cruzam e a gente consegue produzir um conhecimento que mais para frente pode ser aproveitado em diversas ocasiões dentro das nossas empresas. Boa. Sintetizando, né, no nosso jargão atual, é o famoso lança-braba, né? A gente vai ter um especialista aqui sobre o assunto, sempre conversando com a gente, lançando a braba para todos nós. No segundo bloco, a gente tem o Chá com o VP. No Chá com o VP, a gente vai conversar um pouquinho sobre conhecimentos, habilidades e atitudes e trazendo muito desse universo para dentro do nosso país, cartão de todos, né? Desse país que é governado pela administração solidária. E no terceiro bloco, acho que como uma grande inspiração ali dos anos 90, início dos anos 2000, aquele momento Marília e Gabriela, o famoso bate-bola, jogo rápido, em que a gente faz algumas perguntas para ver o que vem à mente, né, no primeiro momento sobre aquele assunto ou sobre aquele tema, né, que nós vamos colocar à mesa. Bom, durante todo o episódio a gente também tem o Fala Todos, que é um momento de interação com os nossos colaboradores do Grupo Cartão de Todos, que eles também vão participar nessa temática e a gente vai ouvir também o que eles têm para dizer para a gente sobre, hoje em especial, sobre inteligência artificial funcionando como uma parceira de negócio. Então, bora lá para o nosso bate-papo. Ronaldo. Primeiro, agradecer a sua presença mais uma vez, e eu tenho certeza absoluta que esse vai ser um episódio de muitas trocas, né? A gente estava aqui há pouco conversando sobre a sua jornada, você trazendo um pouquinho para além da aplicação no dia a dia do trabalho, também muito a sua aplicação enquanto professor, né? E essa pessoa que é capaz de transmitir conhecimento para todos nós. E há algum tempo, talvez ali no final dos anos de 2022, a gente foi mais impactado, né, com o tema inteligência artificial, com o lançamento, né, do chat GPT com o Open, com a inteligência artificial aberta.
E isso, de alguma forma, impactou a nossa realidade, né? E a gente começou a ver diversas reportagens, a ver discussões, né, nas mídias tradicionais, nas mídias digitais também sobre o assunto. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: inteligência artificial já é uma realidade? Ô Aquiles, excelente abordagem. Antes de responder a sua pergunta, no século XXI, eu considero 3 momentos muito importantes para a sociedade e para a tecnologia, né? O primeiro deles foi em 2007, quando Steve Jobs subiu ao palco e entregou para a gente um smartphone, né? Naquela época ele chamou de iPhone. E a partir daquilo, a vida mudou no mundo. Hoje você não vai mais ao banco, hoje você tem um computador dentro de casa, você conversa com a sua família, você faz coisas que eram inimagináveis no passado, né, pelo uso de um aparelho de telefone. Então esse para mim foi o primeiro marco que trouxe uma mudança social, e essa mudança social foi estendida para o mundo corporativo. E hoje os negócios não sobrevivem sem os dispositivos móveis, né? A gente olhar para a Cenibra, a gente tem quase 1000 dispositivos móveis espalhados pelos municípios nos quais nós temos negócios. Nós somos 54 municípios em Minas Gerais. E essas pessoas, no passado, usavam uma planilha de Excel, uma folha para anotar as coisas. Hoje, já não fazem mais isso. Hoje, apontam em um dispositivo móvel e, com poucos segundos, em alguns casos minutos, está no nosso sistema central de computação. Então, isso é sensacional através da chegada desse dispositivo. Em segundo lugar, eu considero, né, em 2010, 2011, surge em Hannover, na Alemanha, aquele conceito de indústria 4.0, né? Que foi uma virada de chave. A indústria teve a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, na quarta revolução industrial foi o foco da tecnologia. Vamos usar mais as tecnologias para que nós tenhamos melhores resultados corporativos, né? Então esse é um segundo ponto que eu menciono de virada de chave no século XXI. E o último que você mencionou também, para mim, é uma mudança muito grande, que foi o uso mais abrangente da inteligência artificial. Eu não sei por que motivo, em 2007 eu fiz meu mestrado, 2005 a 2007 fiz meu mestrado e escolhi como meu tema principal do meu TCC a inteligência artificial. Na época com outra roupagem, obviamente. Então, quando chegou agora em 2019, que o Sam Altman, da OpenAI, lança a inteligência artificial generativa, foi uma nova mudança. Até então, a inteligência artificial que eu estudei no meu mestrado usava como base dados de 0 e 1, né? Números, etc. E agora, com o aumento, com o ganho na capacidade de processamento, nós tivemos aí a chegada de outras coisas como vídeos, leitura de textos, avaliação de aplicativos, avaliações de várias coisas que no passado não era possível, né? Então isso trouxe uma nova roupagem para a inteligência artificial e chegamos até aqui agora com a possibilidade assim, infinita de melhoria nos processos nos quais nós estamos inseridos. Agora eu vou responder a sua pergunta, né? É realidade? Tem uma alucinação, obviamente, mas tem um fundo de verdade muito grande. O ano passado eu participei de um evento em Orlando, do Gartner. Gartner é uma empresa de aconselhamento empresarial com foco em tecnologias, que basicamente 95% dos 4 dias do evento foi falando sobre IA. Então eu voltei de lá incomodado com isso. Falei, nossa, esse negócio deve ser bom mesmo, né? E aí eu já tinha uma aproximação muito grande com o tema e fui aprofundar nessa jornada e percebi que, de fato, tem muita coisa bacana sendo feita, né? Então, de 2022, novembro de 2022, com a chegada da Gen AI, até agora, muita coisa aconteceu. Tem muita coisa que ainda é alucinação, mas tem muitas coisas acontecendo. De fato, na empresa que eu trabalho, eu fiz muitas provocações ao time que trabalha comigo e a gente tem inteligência artificial generativa aplicada com sucesso já e são casos assim que já estão circulando no mercado porque todo mundo está falando, mas quem tem um caso real aplicado de fato é bem assediado, que é o nosso caso, né? Então, já é uma realidade, não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa necessária e precisa ser para muito rápido. Tem uma teoria no mundo da tecnologia que é assim, né? Se você tiver que fazer uma coisa, faça rápido. Se errar, erre rápido e recomece rápido
porque a dinâmica atual é muito grande. A gente viu aí, o Netflix foi lançado em 1997, demorou 3,5 anos para atingir 1 milhão de usuários. O ChatGPT demorou 5 dias para atingir 1 milhão. Esse dado é impressionante. Impressionante. Então, assim, essa exponencialidade evidencia o quanto o ser humano é responsável por fazer essa mudança e o quanto o ser humano precisa evoluir de forma muito rápida comparado com o passado. Perfeito, perfeito. E ouvindo um pouquinho, né, sobre a aplicação primeiro de tudo, né, o que eu acho impressionante também é como que rapidamente a tecnologia é capaz de causar grandes transformações, né? A gente está falando aqui dos 3 grandes marcos que você colocou, 2007, 2010 e 2022. A gente está falando de 15 anos. Perfeito. Quando a gente pensa nas grandes revoluções industriais, a gente está falando de um tempo muito maior. 100 anos, 90 anos, né? E além de ter essa janela, né, de tempo menor, a gente também tem, nesse momento, um ganho de eficiência muito grande através de cada uma dessas transformações proporcionadas pela tecnologia, né? Tudo porque, por trás de toda grande revolução de tecnologia, tem um conceito muito bem aplicado que é de escalabilidade. Esse negócio precisa de trazer resultados rápidos e precisa de crescer rapidamente, a partir dos primeiros resultados, né? E isso é refletido quando a gente olha a inteligência artificial generativa sendo capaz de atingir 1 milhão de usuários rapidamente, né? Antes a gente tinha o recorde, né, estabelecido se eu não me engano, era pelo Instagram, quem tinha sido a empresa que atingiu mais rapidamente 1 milhão de usuários. E a gente está falando de dias, né? A gente está falando de um ganho de eficiência gigantesco. E aí eu queria trazer um pouquinho para a realidade aplicada, já que, né, de fato, há um pouco de alucinação no mercado, né? Se a gente para analisar as 10 principais empresas listadas na Bolsa hoje em dia, todas elas, de alguma forma, estão conectadas com algum projeto de inteligência artificial. É o caso da Meta, é o caso do Google, é o caso até mesmo do grupo do Warren Buffett, né, que faz investimentos, cerca de 60% dos investimentos são em projetos que têm alguma ligação com inteligência artificial. Também empresas de processamento, que também é super importante, né, nesse momento. Sem elas... A gente não sobrevive. Exatamente. Né? As coisas estão todas na nuvem, né? Exatamente. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho de 2 conceitos que a gente ouve falar muito em inteligência artificial e, se possível, você trazer uma distinção entre as duas, né? Primeiro, a IA preditiva, que a gente já era tão acostumado a fazer algumas aplicações de modelos, né, a partir de um comportamento histórico, e a IA generativa. Qual que é a grande diferença, se é que existe uma grande diferença, na aplicação dessas 2 formas? Bom, conceitualmente, a IA preditiva, a atual também, ela pode ser uma IA preditiva, mas no passado, a grande diferença era o tipo de dado que você podia usar para poder fazer um trabalho com a inteligência artificial. Quando você queria predizer, foi o meu mestrado, era predizer uma variável de muito difícil medição no setor de celulose. Então, eu juntava muitos dados, 0 e 1, muitas informações, combinava a correlação matemática, a inteligência artificial e ensinava essa inteligência artificial, ela me dava uma predição. Na IA generativa, voltando um pouquinho para o conceito, ela evoluiu que agora ela não lê só 0 e 1 mais. Ela lê vídeo, ela lê código, ela é capaz de predizer, é capaz de refazer, é capaz de criar códigos computacionais, ela é capaz de ler áudios, ela é capaz de... Então, a fonte de dados que você pode usar comparada com o passado aumentou exponencialmente. E a que se deu esse aumento dessa capacidade de leitura? Exatamente em função daquilo que você falou. A nossa capacidade de processamento aumentou gigantescamente, né? Hoje, ao invés de eu ter um computador em casa, quando eu fiz o meu mestrado, eu rodava em computador dentro da faculdade para encontrar o melhor modelo. Hoje você roda na nuvem. Você roda numa das bigs aí para poder... o seu dado está num processamento muito mais rápido e você tem uma quantidade de coisas que você pode apresentar ali muito maior comparado com o passado. Então, na verdade, a grande diferença é o que era lido no passado para você usar como referência e como dado para você
padrão, né, para você treinar o seu modelo. Hoje você tem uma infinidade muito maior graças ao processamento. E olha que isso vai exponencializar quando chegar a computação quântica verdadeiramente no meio social. Ela já está em desenvolvimento. Recentemente estive nesse congresso em Viena e lá já foi mencionado o quanto as empresas estão trabalhando em computação quântica, o que vai trazer uma nova revolução para a gente, né? Aquelas senhas que demoravam 5 anos para ser quebradas serão quebradas em milissegundos. Então, ou seja, a IA vai evoluir por um lado bom, mas por outro lado a cibersegurança também vai ter uma dificuldade muito grande. Então, a combinação disso é muito importante. Aí vem aquele conceito de ética, né, que a gente vai falar, está no nosso roteiro, falar um pouquinho sobre ética, né? Eu ouvi um vídeo muito importante, ele foi lançado há 2 semanas atrás, do Gerd Leonhard. Ele fala o seguinte: a inteligência artificial não possui ética. Se a pessoa que é o programador daquela inteligência não aplicar as éticas necessárias, ela vai fazer o que ele pediu. Tá certo? Então, isso é um risco muito grande, né? O ser humano, ele precisa colocar isso e precisa ter regras, né? E a gente tem aí legislação chegando, na União Europeia já tem coisas desenvolvidas nesse sentido, escritas nesse sentido, para regular o uso. Senão a gente não sabe o que vai chegar a isso. Bacana. Sempre que a gente pensa em regulamentação, é importante entender que existem velocidades distintas, né? E aí, aproveitando um pouquinho da minha formação, que é em Direito, quando no Brasil, a gente começou a discutir sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o marco regulatório da internet antes da Lei Geral de Proteção de Dados, essas são discussões que já aconteciam na Europa muito antes. E a gente, de certa forma, acabou adaptando a legislação europeia para aplicação dentro do Brasil. Então, é super importante a gente estar antenado às discussões que acontecem nesse momento na União Europeia, porque muito provavelmente, assim como a inteligência artificial, né, ela tem uma procura por padrões, né? Esse é um padrão na criação dos marcos regulatórios. Então, é muito provável que a gente também vá beber da fonte dos marcos regulatórios sobre inteligência artificial que a União Europeia tende a criar. E aí, tem um ponto que eu achei bem interessante que você colocou, da questão da ética, né, nesse momento. Eu acho que é legal a gente tentar fazer uma analogia nesse momento e trazer uma imagem do que é uma inteligência artificial. E mal comparando com a nossa inteligência, né? Acho que é uma frase que eu ouvia muito quando eu era pequeno, principalmente do meu pai, que falava assim: Aquiles, você não vai aprender nada por osmose. Você vai ter que ler, você vai ter que ver a aula, você vai ter que, de alguma forma, interagir com aquele conteúdo para que aí sim você aprenda, né? E todo método de aprendizado existe o método certo e o método errado. O método certo é aquilo que a gente consensuou de que é o certo. E o método errado é aquilo que a gente consensuou que é o errado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa no aprendizado, a gente pensa em uma jornada continuada em que todos nós estamos constantemente evoluindo, né? A grande diferença nossa para a inteligência artificial é que enquanto eu estou lendo uma página, acho que ela já leu, 60 mil livros nesse momento. Por aí. Enquanto isso, viu não sei quantos vídeos e por aí vai. Só que tudo isso que é produzido e que é consumido, a gente pode chamar, de certa forma, de treinamento, né? Então, essa jornada de treinamento, ela é, em vários momentos, obviamente, existe um ser humano ali por trás que é quem vai indicar, nesse momento, qual é a base que ela vai consumir, de que forma que ela vai consumir. E, de certa forma, já tive uma experiência interessante nesse sentido, é a criação de uma outra inteligência artificial para controlar essa inteligência artificial principal e ter a certeza de que esse método de treinamento ele não está indo para aquilo que a gente chamaria, né? A gente consensuou aqui nesse momento em chamar de aprendizado errado. Tá? E aí eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Qual é o papel nosso, enquanto ser humano, na condução do aprendizado, do treinamento dessas inteligências artificiais e de que forma que a gente pode fazer isso numa busca saudável, em que a inteligência artificial, de fato, se comporte como parceiro nosso no dia a dia e parceiro do nosso negócio. Isso é um assunto ainda meio obscuro para todos, né? Nós só começamos a usar o cinto de segurança de forma efetiva quando o bolso começou a doer, quando teve regulamentação, já existia e realmente começou a ser cobrado por isso, né? Então, de fato, na inteligência artificial não será diferente.
nós teremos diversos desenvolvedores que farão coisas maravilhosas para o bem, assim como também nós teremos diversos fornecedores que usarão de forma inadequada. Para isso, nós temos que ter uma legislação. Obviamente, buscar isso de um lugar que já está com um padrão um pouquinho mais elevado. Você citou a Europa, citou o caso da GDPR, né, que foi na Europa, chegou para a gente agora LGPD no Brasil. Então, a gente precisa evoluir em relação ao que tem lá e realmente criar alguns marcos aqui no nosso meio para que nós tenhamos uma regulamentação firme. Agora, essa regulamentação firme não pode ser uma regulamentação só para o Brasil, só para a Europa, só para a América do Norte, né? Tem que haver um consenso para isso. E isso é uma dificuldade, né? Gerar esse pacto global, né? Esse pacto global. Senão vai virar, né, o filme lá do Exterminador do Futuro. E é isso que a gente não quer. Porque a inteligência artificial inicialmente chegou para a gente como uma coisa muito negativa, baseado nesse filme. E, de fato, se você olhar de forma corporativa, ela é muito benéfica. É muito benéfica quando usada da forma correta. Agora, como separar isso, né? Como nós podemos seguir um caminho bom? A disseminação da IA, ela precisa ser muito grande. Eu costumo dizer que, para nós, se a gente demorar um pouco, a gente vai estar naqueles 3,5 anos e não nos 5 dias, né? Para isso acontecer, a gente precisa conversar. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é essencial. Porque se eu pensar que é o Aquiles que vai iniciar aqui na minha empresa o uso da inteligência artificial, ou se é o Renan que vai fazer... Não, cada um tem que dar a sua contribuição, tá certo? E aí tem um ponto interessante que eu gostaria de comentar nessa sua pergunta, é que nós somos consumidores de IA. Quando eu entro no ChatGPT e consulto alguma coisa, eu consultei muitas coisas aí para poder estar aqui nesse podcast. Quando eu acesso ao Copilot, por exemplo, que é uma ferramenta da Microsoft, eu sou consumidor daquela IA. Ele já foi lá, já fez a pesquisa e trouxe para cá. Uma outra versão da IA é aquela que eu construo para fazer alguma coisa útil para aquilo que eu faço, para melhorar o meu processo. E os processos, eles são muito carentes de coisas modernas. Se eu pegar um processo da área contábil, ele está ali há 80, 50 anos. Né? E existe uma enorme possibilidade, oportunidade naquele processo de a gente aplicar uma IA e fazer coisas de forma diferente que a gente nunca fez antes. Então, dessa forma, se a gente seguir esse modelo conceitual de legislação e tivermos uma regulação firme, eu acho que a gente vai fazer muita coisa bacana. Agora, se não tiver punição para as coisas equivocadas também, eu acho que a gente vai ter muita coisa errada aí, né? Então, eu acho que o caminho é criar uma legislação adequada e dar tranquilidade às pessoas, né? E o outro lado da IA também, que a gente precisa conversar sempre, é sobre a versão e a visão das pessoas que ela vai acabar com um monte de empregos. Ela vai acabar com um monte de empregos. Eu vou citar por quê. Hoje, se você pegar lá, a Forbes tem pesquisas que indicam que aproximadamente até 2025, a IA vai criar por volta de 135 mil empregos. Mas desses 135, por volta de 58 a 60 mil empregos vão deixar de existir. Então, é importante para nós, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é um alerta, né? Que nós tenhamos assim, olha, o saldo é positivo, 135 menos 58. Então, vai gerar mais oportunidades. Mas quem não se movimentar vai ficar no marasmo anterior. Eu citei outro dia, o Renan ouviu falando, a minha profissão inicial na Cenibra foi instrumentista pneumático. Não existe mais hoje. Eu estou falando de inteligência artificial. Né? Então, essa migração de carreira terá que ser frequente. Né? Às vezes, eu li outra estatística muito interessante, essa é do Gartner, que em 2030, por exemplo, aproximadamente novas profissões que não existem hoje estarão lá e são muitos postos de trabalho. Muitas deixarão de existir e alguns que nem existem ainda em 2030 ocupará 80% do espaço do mercado de trabalho. Ô, Ronaldo, qual que seria seu palpite assim, sobre essas novas profissões, essas novas carreiras? Eu já ouvi falar muito do engenheiro de prompt. Perfeito. E tantas outras, assim. Mais ou menos, assim, o que você vislumbra aí nessa área? Eu tenho uma ideia e hoje de manhã perguntei ao Copilot qual seriam essas profissões. Aí ele me citou 13 delas, né? E quais são as profissões novas? As profissões relacionadas ao estudo e tratamento de dados.
Então, trabalhar com dados hoje é tudo, né? Nesse vídeo do Gerd Leonhard, ele fala que o dado, né, é o novo petróleo. Então, se nós temos... A Senibra tem 50 anos. Esse ano, em setembro, faz 51 anos. Nós temos 50 anos de dados guardados. Para que servem esses dados? Talvez para algum ajuste contábil, alguma coisa. Mas quando eu começar a usar esses dados de 50 anos e colocar inteligência e correlacionar isso vai me dar outra visão e outro resultado para o negócio. Esse é o cenário ideal, né? Quando a gente fala de inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial, já ouvi algumas pessoas comentando sobre a necessidade de se ter um tripé, né? Que é a grande quantidade de dados, a aplicação repetida, né? O caso contábil, para mim, é marcante, né? Nesse momento. São repetições, são processos repetidos que são realizados sistematicamente, né? E o terceiro, a terceira parte, né, desse tripé é a busca de padrões, né? Então, é a gente entender onde teve maior ou menor ineficiência para aí sim conseguir agir sobre cada um desses aspectos. Mas voltando ao nosso tema, né, sobre as profissões do futuro, tem um livro que eu li, que eu gosto muito dele, e Renan já é acostumado já a me ouvir falar bastante, né, que é 21 lições sobre o século XXI, do Yuval Harari. Eu tenho esse livro, já li, inclusive estou forçando meu filho de 13 anos a ler. Já está na hora. Mas tem um aspecto principal que ele coloca sobre, no final, né, sobre a aplicação da inteligência artificial, na verdade a aplicação da tecnologia, né, quando o livro foi lançado. Acho que o tema inteligência artificial tem um livro novo marcante. dele lançado agora, tá? Não chegou no Brasil ainda, já fiz uma encomenda lá na Amazon, tá? Qual que é? Eu não me recordo o título agora, mas tudo dele você pode ler que é bom, né? Isso é Homo sapiens, Sapiens, Homo Deus, todos eles são literaturas muito... Mesmo. Mas nesse livro, né, em especial, quando ele fala sobre a tecnologia e como que a tecnologia vai impactar no mercado de trabalho, ele coloca que a gente não sabe quais são as profissões que vão surgir, mas que são 4 habilidades ou conhecimentos, né, necessários para que qualquer pessoa seja capaz de se adaptar dentro daquele mercado, né? Primeiro é criticidade, é o pensamento crítico. Perfeito. É a gente conseguir dialogar sobre diversos assuntos, porque a gente está disposto a interagir, né, com esses diversos assuntos sobre pontos de vista diferentes, né? A gente tem aqui um técnico, um palpiteiro e outro palpiteiro e um gestor de RH nesse momento. O segundo é comunicabilidade, né? A gente conseguir se expressar, se fazer entender e fazer com que o nosso pensamento seja transmitido em algo que é entendido por outras pessoas nesse momento. O terceiro é criatividade, né? A gente constantemente desafiar o nosso cérebro, né? Eu estou com um filho de 1 ano, Joaquim, e é impressionante o tanto de não que eu tenho que falar com ele. E eu acho isso chato demais, porque nesse momento eu estou matando a criatividade dele. Para ele andar perto, né, a janela tem proteção, para deixar isso bem claro. Mas para andar perto da janela é a forma de conhecer, explorar o mundo, né? E eu venho com o meu pensamento já não tão criativo e falo, não, essa não é a maneira certa de andar aqui dentro de casa. Então, o terceiro é estimular o nosso cérebro constantemente, né, com a criatividade. E o quarto é a gente saber trabalhar em conjunto, que eu acho que foi algo que você colocou, né, na nossa conversa, que é a colaboratividade. Eu, Aquiles, vou ser incapaz de produzir um resultado melhor do que se nós 3 colaborarmos na construção de um determinado resultado, né? A soma das partes sempre vai ser maior do que a soma dos indivíduos, né? Porque a gente vai estar trabalhando em torno de um propósito. E aí, aproveitando também, né, da sua carreira enquanto professor, eu queria que você falasse um pouquinho em como que a gente consegue estimular não só essas habilidades que o Yuval Harari colocou, mas outras mais, né, que você entende também que sejam importantes para que quando a inteligência artificial ou qualquer outra transformação, né, que vai acontecer no mercado aconteça, a gente, assim como você foi capaz de se adaptar a essa nova realidade, a gente também esteja preparado para tanto. Eu gostaria de mencionar, né, achei muito interessante a sua abordagem do Harari, eu sou fã dele. Sigo ele no Instagram, acompanho as entrevistas. Ele fala dessas características no 21 lições para o século XXI. E essa semana eu vi um vídeo do Walter Longo,
é um palestrante aí de grife aí no Brasil, né? E ele falou o seguinte, olha, para trabalhar com IA, essas 4 características que você mencionou, elas serão essenciais porque você precisa ter conhecimento, você precisa saber fazer as perguntas, você precisa ter uma desenvoltura linguística, senão o que você perguntar, ela vai responder algo que ela não entendeu muito bem, ela vai generalizar, que é a capacidade de generalização dela, e vai te dar uma resposta. Então, e ele cita nessa entrevista que as pessoas que têm uma cognição baseada na leitura, eles terão melhor facilidade para trabalho com inteligência artificial. Você terá melhor interação. E ele citou até mesmo o etarismo, né? As pessoas que estão saindo da linha de frente por etarismo, por idade, retornarão ao mercado de trabalho com probabilidades maiores pelo conhecimento adquirido em função do tempo, da carreira, da vida e a quantidade de livros que você leu. Então, ele fala que a geração mais recente, a geração Y, Z, aí, né, chegando aos millennials, é o seguinte, quando você abrevia para mandar uma mensagem, a IA não vai entender aquilo como algo saudável para ela responder algo na íntegra. Então, acho que isso é muito bacana, esse ponto de vista, essa forma de pensar, né? Se você não for uma pessoa que tenha uma capacidade linguística de gerar uma pergunta adequada, ela vai te responder algo inadequado também. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar sobre a sua retórica, né? Outra coisa, eu me perdi um pouquinho na fala. São os 4 Cs, né? As 4 habilidades. Okay. E o que você acredita que também pode agregar, né? Para que a gente consiga se adaptar às novas realidades do mercado, independente da posição que ocupamos nesse momento, né? Se essa é uma das profissões que que a inteligência artificial ou outra transformação pode acabar, né, com esse mercado, como que eu consigo me posicionar de outra forma dentro desse mercado? Perfeito. O que eu tenho feito, eu, Ronaldo, né? Percebendo essa evolução vamos voltar lá na indústria 4.0. Eu, como professor universitário, fui para dentro da academia, não tinha disciplinas ainda com foco em indústria 4.0. Eu mudei as minhas ementas por conta própria e os alunos meus entregaram vários TCCs nas suas formaturas, já com a indústria 4.0. Esse é o histórico. O presente. Agora, todo mundo está falando de IA. Então, todos os lugares, se você abrir qualquer coisa hoje, tem alguma mensagem de IA. Em especial porque a IA sabe que eu gosto de IA. Então, quando eu entro em qualquer aplicativo, vem para mim. O meu e-mail está cheio de mensagens de IA. Se eu entrar no meu Instagram, está cheio de mensagens de IA. Se eu entrar no meu LinkedIn, está cheio de mensagens de IA aparecendo para mim, porque ela sabe que eu gosto disso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, como preparar para esse momento, viu, Aquiles? Eu penso que o nosso papel, quem está na liderança, ele é essencial. Na Cenibra, o que nós planejamos? Depois dessa chegada minha de Orlando, ano passado, muito preocupado com a evolução, a cultura corporativa ela precisa incrementar naquilo que está no dia a dia, além da sustentabilidade, dos programas de ESG, dos programas de LGPD, de tudo, de compliance, riscos, tem que incorporar o uso da IA. Porque as pessoas precisarão de IA, seja ela no trabalho, seja ela no meio convívio social, e seja o filho do Aquiles, o Joaquim de 1 ano, ele tem que preparar o Joaquim para ser uma pessoa diferente comparado com o Aquiles. Então, nós temos um papel fundamental, porque nós estamos sendo bombardeados por informações nesse momento. Esse bombardeio vai nos gerar um filtro, mas o Joaquim, o Júlio César e a Emily lá em casa, eu preciso estar preparando eles para esse futuro. E se eu preparar dentro da minha casa e não preparar dentro do trabalho, está errado também. Então, o que nós estamos fazendo aqui, discutindo, tentando levar um conhecimento para alguém, para ter um alerta, para ter insights, como você mencionou no nosso evento na Cenibra, lá no mês passado. Então, a gente precisa gerar insights e gerar essa vontade, Aquiles, da pessoa chegar assim, olha, está todo mundo falando nisso. Eu acho que eu preciso pensar em estudar alguma coisa, mesmo que no meio acadêmico ainda não tenha uma disciplina de inteligência artificial. Por conta própria, eu preciso isso. Então, na Cenibra, nós fizemos um programa. Nós fizemos 4 interações. O Gartner me suportou nesse trabalho.
nós quebramos o gelo. Pegamos as principais lideranças, olha, para trabalhar com IA, nós precisamos quebrar um pouco da cultura corporativa, do modelo mental, que isso não vai servir para nada. Primeira coisa é isso. Fizemos 4 eventos, palestrantes renomados, porque o Ronaldo falar dentro do próprio negócio é uma coisa, vier um palestrante de fora tem um outro peso, né? Então trouxemos pessoas de fora, capacitamos por volta de 100 pessoas da liderança, pessoas que estão no nível de gestão, de influência das pessoas. Primeiro evento, segundo evento. Terceiro evento, nós demos um dever de casa. Cada um agora já tem um conhecimento básico, vai olhar para o seu processo. As empresas são divididas por macroprocessos. Esses macroprocessos se dividem em processos e em subprocessos. Então, nós tínhamos pessoas de todos os macroprocessos da CENIBRA. São 17, mais a CENIBRA Logística 18. E essas pessoas geraram insights de como a inteligência artificial poderia ser útil para cada macro processo e subprocesso. E nós coletamos esse conjunto de sugestões, foi gerado 285 sugestões. Baseado numa metodologia do Gartner chamado Prisma, esses 285 foram pontuados e compuseram o quadrante mais significativo. Então, estamos fazendo uma jornada baseado não naquilo que a área de tecnologia da informação gostaria, mas aquilo que o negócio está demandando. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, o papel nosso é influenciar para que as pessoas conheçam o que está acontecendo lá fora, conheçam um pouco da tecnologia, imaginem como aquilo pode ser útil para elas no dia a dia. Quando aquilo pode ser útil no processo. Você mencionou, Aquiles, ir na Receita Federal, no site da .gov, e ver se tem uma nota fiscal em seu CPF ou CNPJ, não tem qualquer valor para o trabalho. É um trabalho braçal. E hoje na CENIBRA temos uma inteligência artificial que vai lá, tudo que está contra o CNPJ joga, traz isso, já lê esse arquivo e já joga para o meu sistema de gestão corporativo e já direciona tudo. São por volta de 10 a 12 mil notas mês. Por conta de padrões, ela é capaz de, nesse momento, trabalhar inclusive as exceções, né? Então, não é trabalhar mais, é trabalhar de maneira mais inteligente. Perfeito. Né? Aí, a pessoa que fazia isso, que ia lá na Receita todo dia, olhava o CNPJ 3, 4 vezes por dia, baixava esse arquivo, e aí ela ia, olhava e digitava e colocava no sistema, agora ela pode analisar aquele dado. Puxa vida, quanto aí, será que esse valor é esse mesmo, né? Ela pode usar a inteligência artificial para fazer o trabalho mecânico e braçal, e agora ela ser analista de dados da Receita Federal. Então, esse é um modelo, uma mudança cultural, né? Então, eu citei aqui, antes da sua fala, Renan, que é o papel meu, é o papel seu, do Aquiles ou do Renan, estar no dia a dia falando, pessoal, tem alguma coisa acontecendo, vamos trazer uma pessoa de fora para falar, né, o que vocês estão fazendo, vamos prover algum tipo de discussão para que as pessoas comecem a pensar nisso, e aí isso começa a ser natural lá dentro. Antes da sua fala, quando o ChatGPT foi lançado, 6 meses depois o meu time não tinha feito nada. Aí um dia eu sentei com eles na segunda-feira de manhã, falei assim, gente, vocês estão esperando o quê? Tem 6 meses que o ChatGPT já está no ar, no mundo, e eu não vi nenhuma iniciativa do nosso time. Aí o pessoal virou a chave e falou, nossa, é verdade. A partir daí já começaram a surgir coisas maravilhosas. Por exemplo, hoje nós temos lá a combinação de leitura de um relatório de produção, que não era possível no passado ler a quantidade de coisas, textos. Esse sistema lê o relatório de produção, que era uma coisa que o ser humano fazia, lia vários relatórios e encontrava ali ações necessárias para melhorar aquele processo. Então, hoje nós temos o ChatGPT fazendo isso, nós temos uma robotização que já abre uma nota de manutenção quando é o caso. Esse camarada trabalha de noite, de madrugada e tudo mais. O ChatGPT, a inteligência artificial, não tem hora para ela. Tá certo? Então é sensacional isso, ou seja, uma coisa que talvez poderia até passar pela atribuição das pessoas do dia a dia, alguém está fazendo, uma inteligência artificial está fazendo e já está entregando para mim prontinho, tudo pronto. Então essa necessidade de interação e começar com coisas pequenas, aí é um negócio muito importante que eu queria deixar aqui nesse podcast, que a gente precisa começar.
Nem todas irão dar certo. Algumas vão dar errado. Mas a inovação é assim. Nem tudo dá certo. Imagina quantas vezes o Thomas Edison ele quebrou a cara antes de fazer a lâmpada. Tá certo? O pessoal relata aí que foram centenas de vezes. Quase 1000. Tá certo? E se ele tivesse desistido em alguma dessas, não teria acontecido. Né? Então é essencial que nós tenhamos tolerância para a inovação, iniciativas e que façamos a energização. É isso que agora entra a resposta direta à sua pergunta. Como energizar as pessoas? As pessoas atual, a geração mais recente, a minha geração já é um pouco diferente, mas elas só se energizam positivamente se elas forem provocadas positivamente. Então, se você conseguir, na sua gestão, na sua liderança, energizar o seu time, fazer desafios e que eles entendam isso e que aquilo fique no dia a dia deles. Olha, além do que você faz, esse plus aqui é mexer com IA. Que, na verdade, no futuro não vai ser plus mais. Ainda em 2024 é um plus, mas daqui a pouco vai ser algo natural no nosso dia a dia. Né? Estamos falando aqui, com certeza, quando eu abrir o meu Instagram aqui, ou qualquer rede social, um monte de coisas do que eu estou discutindo aqui estará disponível. Aí chama experiência do usuário, né? Isso. Imagina se você for no supermercado, na hora que você chegar no caixa, que a menina pegar o seu cartão, ela te tratar de forma diferente. Nossa, seu Aquiles, eu vi aqui que o senhor já comprou, seu aniversário é amanhã, e não sei o que lá, o Joaquim que sempre compra. Cara, imagina a experiência do usuário. Você não sai daqui do supermercado nunca mais. Tá certo? Então a IA, na minha visão, na minha concepção, é esse o caminho de usar para coisas boas. Seguramente nós vamos ter que nos debater para combater cybercrimes. Não tem jeito isso. Mas assim, se eu deixar de usar porque tem um momento ruim, eu estou usando o copo de água do lado errado. Né? A gente precisa energizar as pessoas e mostrar isso para eles. Você tinha uma pergunta, eu não deixei você falar, Renan? Não, era só uma curiosidade mesmo, não sei se é possível dizer, mas lá naquele dia da conversa na Cenibra com o pessoal da BRH, eu tive a sensação que você tinha comentado um pouco sobre como a Cenibra implementou a IA para melhorar a experiência dos clientes dela. E eu também fiquei um pouco curioso se a Cenibra hoje usa a IA para melhorar também a inteligência, a experiência dos seus colaboradores. Bom, nós estamos no início de uma jornada. Né? Nessa jornada, nesses 285 casos levantados nesse workshop que nós fizemos lá, tem coisas de todas as formas. Tem o RH, tem coisas da área financeira, tem sugestões na área de produção de florestas, tem de todas as formas. Né? Qual que é a experiência do cliente? A Cenibra é uma empresa B2B. A gente tem, né, por volta de 150, 200 clientes no mundo. Né? E essa experiência do cliente, nós estamos tratando com o Customer Relationship Management. Nós temos uma ferramenta para nos ajudar, que não é uma inteligência artificial tão avançada, mas nós temos uma ferramenta de CRM que foi implantada recentemente, foi em maio desse ano. A gente está aplicando para quê? O que faz essa ferramenta? Me ajuda a entender melhor o meu cliente. Ao invés de eu colocar uma ordem de venda, entregar e pronto, eu vou acompanhar isso de forma. Então, já estamos tratando isso. Né? E tem inúmeras oportunidades. Porque quando você tem muitos dados, e a gente consegue aplicar a inteligência artificial e melhorar seguramente a experiência do usuário. Né? Então, a gente tem iniciativas, né? Como é B2B, já tem os clientes mais cativos, eu não tenho esta, mas vai ser essencial no futuro. Tem outra fábrica de celulose que entrou em operação semana passada, aqui em Ribas do Rio Pardo. Né? Então, a concorrência está chegando. A Cenibra tem 50 anos. Como ser competitivo com a empresa que iniciou a operação na semana passada para uma empresa que tem 50 anos? Só reinventando o dia a dia. E a IA, ela será essencial para isso. Se eu não tiver processos mais inteligentes, né, eu não consigo gerar esse valor, gerar esse produto para competir com a empresa que seguramente está usando equipamentos mais novos, tecnologias mais modernas no dia a dia. Então, o caminho é a inovação. E a inovação é feita por IA, uma parte dela. Existem várias outras,
A Cenibra está num estado aqui de Minas Gerais, ela produz floresta num lugar que nenhuma fábrica de celulose no Brasil produz em um relevo tão elevado, assim, com declividade igual nós temos. Entretanto, nós somos uma empresa competitiva ainda, pela inovação, tá certo? Quando a gente começar a incrementar o uso de ar para apoiar esse tipo de coisa, melhorar rotas e etc., plantio, a gente já usa muito isso. Hoje, no dia a dia, a gente planta, tem um setor de pesquisa florestal que pesquisa o melhor clone para se adaptar naquela região, com anos de pesquisa. Então, já usa IA para poder determinar onde a gente vai plantar e vai colher no próximo ano, para otimizar os resultados. Então, já há um uso de IA, né? Só que não a IA como ela chegou agora, com mais possibilidade de aplicação pela quantidade de coisas que ela consegue ler. Eu posso filmar com um drone e a IA vai lá e lê o que tem de melhor naquilo ali para eu usar de forma positiva e antecipativa e preditiva, como você mencionou lá no início. Tá certo? Então, esse caminho agora com a predição, com o uso com a cliente, com o usuário, a gente está usando ainda de forma tímida, porque a minha quantidade, pelo fato de ser B2B, eu não tenho essa exigência tão grande. Imagina um Mercado Livre, aí, a quantidade de clientes que tem, né? Então, a experiência do Ronaldo precisa ser melhor do que a experiência de quem compra da Cenibra, porque o mercado ele é muito pulverizado, o nosso nem tanto. E acho que tem um fator, né, dentro de se trabalhar, né, em um mercado B2B versus um mercado B2C, que são os clusters, né? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa coordenadora de CRM e acho que a gente vai explorar bastante esse assunto. Porque não é simplesmente ter dados, é saber consumir, separar, filtrar e analisar esses dados, né? Mas tem uns aspectos das falas do Ronaldo que eu queria trazer aqui nesse momento que eu achei que foi super importante, né? Quando a gente fala dentro de uma jornada de transformação, sobretudo uma transformação corporativa, é importante a gente entender que existem níveis, né? O primeiro nível, no topo da pirâmide, é a cultura. O segundo são as relações, o terceiro são os processos e o quarto são os recursos. Toda jornada de transformação começa pela cultura. E foi justamente o que você trouxe aqui para a gente nesse momento. Não adianta eu, sozinho, começar a tentar impactar processos dentro da minha área. É preciso que eu mexa na cultura da empresa e a empresa entenda nesse momento e se conecte nesse momento com essa necessidade de transformação. E a partir disso, as relações vão sendo geradas em torno daquele propósito, os processos vão sendo revisados em torno daquele propósito e os recursos vão sendo novamente alocados em torno daquele propósito, né? Então, as 285 ações, tarefas, projetos que foram colocados, elas se resumem em uma única essência: a aplicação da inteligência artificial dentro do nosso negócio. Estamos de acordo com isso? Estamos de acordo. Mexemos nesse momento na cultura, na forma de pensar, né, da própria empresa. Um outro aspecto que eu destaco é essa nossa atuação integral, né, enquanto profissional, enquanto, no seu caso, no meu caso, pai de família, e entender que é impossível ser o Aquiles ou o Ronaldo farol dentro da empresa, aquele que é capaz de iluminar um caminho, mas em casa não ser esse mesmo farol, né? Por quê? Porque tem que estar internalizado, tem que ser parte do meu dia a dia, da minha forma de conduzir e direcionar as pessoas. Eu achei isso muito interessante. Então, até uma analogia bem antiga, né? Falar em farol nesse momento, quando a gente está falando de inteligência artificial, mas é para trazer um pouco essa imagem. O papel do farol é iluminar e mostrar o caminho que está à frente, né? É a mesma coisa que a gente vem fazendo nesse momento. Tem um fato interessante nisso que você está falando. Tem uma pesquisa muito importante do Gartner. E o Gartner ele tem mais de 500 mil artigos, né? Então, e as pesquisas são todas feitas bem atualizadas, com pessoas importantes dentro de cada negócio. E tem uma pesquisa deles que eu tenho um número muito interessante, muito recente, que acima de 85% dos CEOs das maiores empresas do planeta acreditam que a IA será definitiva para o sucesso do seu negócio. 85% dos CEOs das grandes empresas. Cara, se o CEO da minha empresa pensa que isso vai ser útil, então eu já abracei isso de vez.
Porque ele já está pensando, ele não sabe como fazer. A estratégia da empresa já está direcionada. Já está direcionada. Né? E aí, quando eu pego o planejamento de sustentabilidade da Cenibra, nós temos um planejamento bem moderno, muito atualizado, muito bem elaborado, chamado Plano de Biosustentação. Lá tem todas as coisas que nós precisamos fazer para os próximos 10 anos. Um estudo muito profundo, feito com pessoas diversas, de vários macroprocessos da Cenibra. Quando eu pego aquele óleo, eu só vejo o IA sendo aplicado naquilo. Tá certo? Quando eu pego lá aquela lista enorme, aquele monte de páginas de coisas que garantirão o sucesso do negócio nos próximos 10 anos, rapaz, a IA está na frente de tudo. E baseado nisso, nós começamos uma jornada muito bacana. Nós idealizamos na Cenibra, foi uma sugestão que eu e meu time demos para a empresa. Nós começamos há 2 anos atrás um curso de ciência de dados. Nós fizemos um processo seletivo muito bacana que nós pegamos pessoas por macroprocessos na empresa. Então, os 17 macroprocessos da Cenibra geraram 30 oportunidades para fazer esse curso. Desses 30 com turnover ao longo desse tempo, 25 estão formando. E a premissa básica era que a ciência de dados fosse usado para resolver um problema de cada macroprocesso. E não se limita a pessoa que é da TI, tem que fazer um para TI. Tem pessoa da TI fazendo coisas para diversidade e inclusão. Olha que coisa sensacional isso. Isso reforça, né? Daquelas 4 características, né? Perfeito. Colaboratividade. Corporatividade. E aí, essa turma estão energizadas nesse momento, esses 25. Eles estão apresentando TCCs. Ontem eu participei de um TCC, eu fui avaliador de um TCC. Né? E o cara está analisando dado financeiro com IA para predizer o futuro para ele tomar a decisão. Olha que coisa sensacional. Né? Eu citei no dia que o Renan teve na Cenibra um exemplo. Esses exemplos ainda não podem ser divulgados de forma escrita porque eles ainda não viraram artigo. São TCCs que estão em avaliação e retoques finais. Teve um dos cientistas de dados que está formando agora da área de RH. Ele está usando os diversos dados da empresa, com pessoas que saíram, com o mercado, para predizer qual vai ser a próxima baixa na empresa, quem vai sair futuramente da empresa. Olha que coisa sensacional. Então, eu tenho lá uma inteligência artificial que ela tem uma assertividade, mais de 85%, de predição de quem vai ser o próximo afetado, né? Qual vai ser o próximo setor que vai perder gente em função do mercado, de análise mercadológica e etc. É sensacional esse tipo de coisa. Era possível imaginar um RH com isso no passado? É difícil. É possível imaginar a área financeira permitindo que nós possamos aplicar IA lá com robotização para melhorar os processos, para tirar a nota fiscal. Sem mudar a cultura, não é possível isso. E se não vier top-down, se for só o Ronaldo querendo lá na base, esse negócio não vai funcionar. Então, assim, o gestor precisa conhecer, mas alguém precisa ir lá e, né, dar uma espetada. Olha, está acontecendo algumas coisas aí, né? Vamos fazer alguma coisa aqui? Ah, não tem um orçamento, é muito custo. Então, vamos fazer iniciativa própria, sem custo. Na hora que estiver dando resultado, a gente... Então, outra coisa que mudou bastante. Trabalhar com IA no passado era algo muito caro. Projetos de 2 anos de idade. Hoje a gente precisa pensar rápido e errar rápido para reiniciar rápido, reerguer rápido. Então, não precisa ser aquele projeto aprovado pelo comitê que fica lá no Japão. Vamos fazer coisas pequenas aqui e vamos liberar isso aqui. Quando isso ficar concluído, serve de exemplo para outro, iniciativa para outro. Né? Eu tenho certeza que desses 285 cases da Cenibra que nós levantamos recentemente, há uma expectativa muito grande das pessoas, o meu case ser aprovado, que é um negócio bacana. Obviamente tem um filtro corporativo. Para você é muito interessante, mas de forma corporativa, qual que é o mais importante agora? Perfeito. Vamos selecionar 21 casos. Já estão em estudos. Alguma coisa vai começar inicialmente agora, ou nesse momento, e coisas que entrarão no planejamento do ano que vem. Então, é uma jornada que está sendo planejada. Primeiro, cultura. Depois, cases. E agora, aplicação e resultado. Uma coisa muito importante também, Renan e Aquiles. IA custa dinheiro. Uhum. Tá certo? Se você aplicar IA por IA, você não vai ter sequência no seu negócio, nas suas aplicações. Então, precisa oferecer resultado. Então, escolher os cases que
de fato, gerem resultados para o negócio, não só resultado financeiro, mas que gerem valor. Imagina você deixar de perder imagem porque alguém atacou a sua empresa ciberneticamente. Eu tenho IA na Cenibra hoje protegendo meus sistemas. Tá certo? Então, se eu tiver hackeado alguma coisa da Cenibra, imagina a imagem do negócio. Deixar de perder imagem é valor para o negócio. Né? Então, agir antecipadamente é essencial. Né? Nós estamos seguros? Não. Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos para oferecer cibersegurança para o negócio. IA tem nos ajudado a fazer isso. Perfeito. Acho que a Braba foi lançada, hein? Foi lançada. Boa. Ronaldo, excelente nosso primeiro bloco. E aí a gente vai trazer um convite aqui, vai fazer um convite aqui nesse momento para que os nossos colaboradores tragam também os nossos depoimentos, né? É o momento Fala Todos. Então, vamos ouvir o que a galera tem para falar para a gente. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Jorge, assessor aqui de São Paulo interior e estou para prestar meu depoimento sobre a utilização de inteligência artificial na melhoria aqui do trabalho da assessoria, né? Tem sido muito importante unir o trabalho humano de análise de dados e rotina de trabalho com a facilidade que a inteligência artificial traz para a gente, né? Hoje eu consigo fazer uma gestão melhor de agenda, priorização de atividades, eu consigo desburocratizar muita coisa porque a gente utiliza a inteligência artificial para poder fazer resumo de reuniões e atas de trabalho. Então tem sido muito importante para a gente conseguir evoluir aqui, né? O trabalho do humano com a inteligência artificial é a chave, né, para um futuro mais produtivo, principalmente na nossa atividade aqui que demanda muita informação e celeridade na hora de executar as tarefas, né? Obrigado e podem utilizar que faz todo sentido. O Jorge trouxe uma abordagem muito interessante que nós não podemos deixar de falar também, né? É o ganho de produtividade nas nossas ações do dia a dia com as ferramentas colaborativas que nós temos atualmente basicamente inserido no nosso licenciamento. Vou citar um exemplo aqui. Eu cheguei de viagem agora, recentemente, e quando eu faço uma viagem, participo de um congresso, é regra da minha empresa, da Cenibra, eu tenho que elaborar um relatório do que eu fiz lá. Geralmente eu gasto 5 a 6 horas para fazer o relatório, né? Então eu fui lá, falei, Copilot, eu estive nesse evento aqui, segue a agenda do evento, eu fiz uma palestra sobre isso aqui, e não sei mais o que das contas, o site do evento é isso aqui, me ajude a gerar um relatório. Em 6 horas, com 20 minutos, eu estava com o meu relatório pronto. Então, isso que ele falou é essencial para a gente, né? Ao invés de alguém ficar redigindo uma ata, o sistema já te gera isso e você ganha produção com isso, produtividade. Então, a IA, ela nos ajuda de várias formas quando você usa da forma positiva. Então, para mim, esse relatório foi a primeira vez que eu usei para fazer isso. Obviamente, ela me deu uma sugestão, eu fiz algumas correções, fiz algumas adições e retirada de algumas coisas, mas para mim foi sensacional o meu ganho de produtividade. Eu ganhei 1000% naquilo que eu teria que fazer. E o ganho de produtividade está em terceiro lugar no ranking dos maiores ganhos que as empresas notam hoje com o uso da IA. Né? Perfeito. A gente pesquisou lá na Microsoft News de março e em primeiro lugar estava a experiência do cliente, o segundo ganho... Quer dizer, em segundo lugar, falei terceiro, era em segundo. O segundo lugar é ganho de eficiência e produtividade junto com agilidade. O Gartner tem um número interessante quanto a isso também, uma pesquisa recente agora, de 2024, que ele fala que há um ganho de 40% no seu dia a dia para quem trabalha com recursos de tecnologia. 40% do seu dia. Parece que não. Mas o fato de você ter uma foto no seu perfil corporativo, quer ver o nome que tem na Cenibra? André. Você pegar lá quantos Andrés tem lá e você olhar quem é o André que eu quero, qual é o sobrenome dele mesmo, você já ganhou produtividade e já reduziu o seu estresse. Então, uma coisa muito simples, né? Não tem IA nisso, mas assim, essas práticas, elas trazem para a gente uma rapidez muito grande. E a IA ela vai colaborar muito com isso. Vai ampliar muito esse escopo. Hoje, por exemplo, a gente gasta, sei lá, 1 hora para fazer uma descrição de cargo.
Se a gente seta muito bem o contexto lá na IA, constrói um prompt legal e depois coloca o analista para fazer uma análise daquela produção, a gente consegue resolver isso com, no máximo, 15 minutos. Sem 2 dúvidas. minutos a IA gera, no máximo, e os outros minutos a gente consegue analisar e trazer aquilo para a realidade da empresa. Sem dúvida nenhuma. O grande produtividade é gigante. É gigante. É importante a gente saber que a IA também recebe feedback, né? Então, Sim, se a gente ensina constantemente. A gente está ensinando ela nesse momento com as modificações eventuais que a analista faz, né? E aí a gente vai ganhar cada vez mais eficiência dentro desse processo, porque a assertividade vai ser cada vez maior também da inteligência artificial. Bacana demais, gente. Para esse nosso primeiro bloco, é isso. Vamos então para o nosso segundo bloco, o bloco Chá com o VP. Chá, né, dentro da administração solidária, a gente já está muito acostumado. Enquanto isso, o Renan está distribuindo um chazinho para todo mundo, Renan? Obrigado, Renan. É isso? É isso mesmo. E a gente também já está com um chazinho aqui na mesa, né? Boa. O chá na administração solidária nada mais é do que o significado, né, por trás do chá é o conhecimento, a habilidade e a atitude, né? É super importante que a gente vá sempre atrás do conhecimento, é super importante que a gente participe de jornadas, né, para adquirir novas habilidades, mas, acima de tudo, é importante que a gente dê o primeiro passo, né? A gente sempre tem a iniciativa, a atitude nesse momento. Então, é um bloquinho que a gente vai conversar bastante sobre como que a gente vem aplicando também esses conhecimentos, interagindo com a inteligência artificial e aplicando a inteligência artificial no nosso dia a dia. E para isso, para compor a nossa mesa e tomar um chá junto com a gente, convido a Andressa Maia, Andressa que é coordenadora de CRM da Todos Empreendimentos, com certificação em Customer Success, Customer Experience, Growth Hacking, crescimento para negócios digitais, agilidade, embalde marketing, entre outros. Seja muito bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, Aquiles. É um prazer estar aqui com todos vocês e contribuir um pouco do meu conhecimento. Boa, excelente. Andressa, quando a gente para analisar um pouquinho, né, e aí tomando como referência a administração solidária, o livro do nosso presidente, que todos nós, dentro do grupo Cartão de Todos como um todo, já lemos, recebemos, participamos de cursos e por aí vai. A gente tem a teoria do caos, né, que é citada ali dentro da administração solidária. E a partir desse momento funciona como um exercício, né, de uma visão de futuro sobre cenários de risco e oportunidades. E aí eu queria que você trouxesse e conectasse isso um pouco com a inteligência artificial. O que a gente projeta para o presente e para o futuro em torno da inteligência artificial, e de que forma que a gente deve enxergar a inteligência artificial ao mesmo tempo como oportunidade, mas também como risco nesse momento. Sim. Bom, trazendo aqui para o nosso lado da realidade, né? Mais de 6 milhões de filiados, 6 milhões de famílias atendidas, e a gente tem trazido isso muito para o lado da experiência do cliente, para o atendimento do cliente. Tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Uma questão que a gente está puxando agora com perspectiva de futuro, já está em planejamento, já está em andamento, na verdade, é o atendimento pela inteligência artificial com o chatbot ali no WhatsApp, realmente trazer, só que de forma humana, né? A gente tem que ter empatia, tem que ter o lado da administração solidária, porque a gente tem que realmente diminuir o contato humano, porque só de números, gente, de ligação para o saque, hoje a gente tem de 65 mil a 77 mil ligações por mês. De WhatsApp que a gente recebe só de filiados, cerca de 40 mil mensagens mês, mais 11 mil de chatbot. Então, a gente tem que realmente trazer isso para a forma de otimizar processos, mas sem perder o lado humano. Então, ter cuidado, ter cautela, ter empatia com o nosso filiado, pensar no que ele quer realmente, né? E não na parte prática, não aqueles atendimentos robotizados que a pessoa se cansa e não tem ninguém ali do outro lado para atender. Então, tudo isso tem sido pensado por nós para que a gente traga a melhor experiência para o nosso filiado. Tá? E aí está a outra parte, né? Quais que são os nossos riscos, o caos, o que pode gerar? Tem a LGPD, né, que vocês já comentaram, que é algo que a gente tem que se prevenir na criação,
Tem a questão de ética também, de forma de atendimento, tomar cuidado para que o atendimento não seja enviesado com, por exemplo, palavras preconceituosas, de forma que vai ofender quem está ali do outro lado. Então, a gente tem que realmente, na hora de criar, na hora de pensar em qualquer questão do atendimento, propriamente dito, realmente mitigar todas as possíveis insatisfações. Excelente. Acho que vou pegar um pouquinho e trazer para a nossa realidade também dentro dos recursos humanos, né, Renan? Quando você foi trazendo a questão da empatia e tudo mais, e aí eu vou só fazer um parênteses, né? Acho que é interessante a gente imaginar nesse momento a inteligência artificial como um humano digital. Por que eu vou trabalhar essa visão nesse momento? É super importante a gente entender que, enquanto humano digital, ele é capaz de adquirir todas as hard skills, então todo o conhecimento necessário para aplicação dentro do negócio, entender sobre cartão de todos, saber o que é Amor Saúde, saber o que é Refuturiza, saber as condições para concessão de crédito, por exemplo, dentro da Mais Todos. Tudo isso, o humano digital ele é capaz de entender. Mas é importante também não só as hard skills, mas também as soft skills. Então, o treinamento nesse momento de empatia, da forma de falar, da forma de acolher, o entendimento sobre quem é a pessoa com a qual você está interagindo nesse momento, tudo isso faz parte de algo que nos toca, né, enquanto humanos, que é a capacidade de interpretar as emoções, de entender as emoções e agir sobre as emoções, né? Então, a inteligência artificial ou humano digital, nesse momento, no atendimento ao cliente, ele tem que ser treinado não só nas hard skills, mas também nas soft skills, né? E tem um ponto, Andressa, que você trouxe nesse momento que eu queria entender um pouquinho mais, assim. 6 milhões de famílias, 1,5 milhões de consultas sendo realizadas por mês, 77 mil ligações por mês no saque. Dá para ouvir muita gente. Mas para ouvir tanta gente assim é necessário também muita gente nesse momento. Exato. E aí, quando a gente entende e interage com o outro, com essas 6 milhões de famílias, né, a gente também vai recebendo feedbacks sobre a qualidade do atendimento ou a qualidade e assertividade em conseguir suprir uma necessidade, que é o grande objetivo do cartão de todos, né? E de que forma que isso, no dia a dia, se transforma em dados e de que forma que esses dados se transformam em novas ações, né, e melhorias contínuas sendo realizadas dentro da empresa. Traz um pouquinho da realidade do CRM na estruturação desses padrões, na estruturação desses dados, né, na leitura desses dados que se transformam em aplicação no dia a dia na inteligência artificial, mas para além da inteligência artificial também. Sim. Bom, mais propriamente dito, no saque. A gente começou ali, quando eu entrei em 2022, a acompanhar o nosso saque, o atendimento ao cliente. E no saque é medido NPS e CSAT. NPS, CSAT e CIES. O NPS é quanto o nosso afiliado indica de 0 a 10 o cartão de todos. Ok. CSAT. E aí a gente separa entre promotores, neutros e detratores. E detratores, exato. E aí, CSAT, de 1 a 10, quanto que ele está satisfeito com o atendimento. E o CIES, de 1 a 5, quanto foi difícil conseguir falar com o atendente e conseguir resolver esse problema. Então, qual que foi o esforço da ligação? E aí a gente começou a mensurar isso lá em 2022. O NPS era menos 34%. E aí a gente percebeu que a gente precisava ter ações para realmente melhorar a experiência do nosso usuário, do nosso afiliado. E aí pegamos os dados, tabulações das ligações e começamos a entender o que o nosso afiliado precisa, o que ele realmente espera de uma ligação do saque, o que a gente precisaria treinar o atendimento humano e melhorar a URA também. Então, nós fizemos modificação na URA de atendimento, que é o primeiro contato ali do nosso afiliado. Fizemos melhoria no saque. O saque teve um pouco mais de autonomia para resolver os problemas dos afiliados. Trouxemos também para o saque, além da autonomia, resolutividade, atendimento mais próximo a franquias. Então, agora a franquia ela tem um contato um pouco mais direto com o saque, porque o saque
cria a solicitação daquele filiado, já manda para a franquia resolve e o filiado tem seu problema resolvido. Então, disso, a gente tirou do menos 34% para 34% positivo do NPS. Esse é o nosso cenário atual no saque hoje do cartão de todos. E não só o saque a gente mede isso, porque a gente também precisa entender como é que está o atendimento lá na ponta da franquia. E a gente começou em janeiro desse ano, com testes de NPS para o nosso filiado do atendimento franquia. E aí, de março para cá, a gente tem avaliado de forma mais próxima e criado ações também perto disso, né? Então, agora temos atendimento filiado, cancelamento, que a gente traz esses dados também do atendimento lá na ponta da franquia com o nosso filiado, entendemos como é que está o sentimento, como é que está a promoção, né? Como que a pessoa indicaria o cartão de todos e como é que está a visão do cartão de todos na ponta, né, no nosso filiado. Quando a gente traz isso, pega todos os comentários, pega a análise de sentimentos, a IA ajuda muito nisso, né? Temos algumas IA que trazem análise de sentimento de NPS, que tem algumas ferramentas que fazem isso, e aí a gente consegue entender pontos a ser melhorados na experiência do nosso cliente. Então, seja ali no atendimento mais ágil, seja num cancelamento mais rápido também, mais ágil, uma refiliação, uma possível refiliação, um possível ponto aqui de atrito que a gente pode mudar uma rota para que isso seja corrigido. Então, todos esses pontos nos ajudam a melhorar a experiência final e trazer essa análise completa. Na sua fala tem um ponto que vai muito ao encontro do que o Ronaldo falou lá no começo sobre as skills necessárias hoje para um bom profissional atuar em parceria com a IA, né, que é a capacidade de análise de dados. Perfeito. E no CRM da Todos hoje, além dessa capacidade, quais são as outras skills que você acha que são fundamentais assim, para o colaborador conseguir trabalhar alinhando a sua atuação com o propósito do setor e da empresa? Curiosidade, porque foi a curiosidade que nos trouxe a começar tudo isso, né? A realmente ir atrás, buscar. Empatia. Empatia é muito importante, porque não adianta a gente ter dados, ter a inteligência, ter ali a curiosidade, se a gente não tiver empatia com o outro lado. Porque quando a gente pega aqui um dado, isso aqui está muito difícil de resolver. Se eu não tiver empatia, eu não vou querer resolver. Para mim, está funcionando. Então, no CRM, a gente trabalha muito com isso, com a experiência no global. Realmente ter um senso de dono, ter um senso de, poxa, esse aqui é o cartão de todos. Então, eu não estou falando por mim, eu não estou falando pela franquia, eu estou falando no geral. Quando a gente sai ali no dia a dia, né, com o uniforme do cartão de todos, a gente está representando a marca no geral. Então, senso de dono, curiosidade, criatividade. E aí tem a parte de inteligência também, né, de análise de dados. Tudo isso se complementa no final. A gente tem hoje também, ali com o nosso time do analítico, propensão a churn, propensão ao cancelamento. E aí a gente tem princípios de IA, que com a IA, algo que a gente demora a fazer seria mais ágil. Né? A gente consegue hoje ter ali uma propensão de, olha, esse filiado aqui está inadimplente aqui, não engajou aqui, ele está propenso a cancelar. Então, a gente consegue ter essa análise hoje. A gente também tem um outro tipo de análise, a análise de refiliação. Olha, esse aqui teve uma vida assim, assim, assim com a gente. Olha, ele consultou, ele usou cashback, ele teve refuturiza. Então, ele tem propensão à refiliação, ele não saiu com atrito. E aí, o nosso time lá de vendas consegue ser direto. Algo que ele gastaria 100 ligações, ele gasta 10 e consegue vender as 10. Cancelamento também, se a gente não dificultar esse cancelamento, beleza, a gente consegue refiliar. Mas tá bom, esse aqui está propenso a cancelar. Como é que eu faço para ele não cancelar? Vamos engajar. Então, essas análises, né, de propensão, vamos também para o engajamento. Isso tudo, curiosidade, criatividade, nos ajuda a ter ali o outro lado, a realmente olhar como um cliente, olhar como que eu gostaria que resolvesse a minha situação, que eu fosse tratado, que fosse minha vida. Uma coisa interessante, né, Andrés, na sua fala, seguramente cada cliente tem um perfil diferente, né? A IA pode nos ajudar de acordo com o perfil dele para que você tenha toda a sua interação com ele de forma mais tranquila, né?
É isso que acontece nas redes sociais hoje. Aquilo que eu curto, o que eu não curto, ela já me direciona para as coisas mais aquilo que eu gostaria. Eu acho que no caso de vocês, eu acho que tem muito sentido isso também, né? O Ronaldo tem um perfil, o Aquiles tem outro. Então, na hora de tratar com ele, a IA pode ajudar a minimizar o impacto, por exemplo, de alguém desistir, né? Isso me lembrou um parceiro nosso, Drogazil. A gente vai na farmácia, dá o nosso CPF e ganha cashback. É só isso. Todo mês ali eu compro um remédio para azia. E aí você começa a receber um e-mail. Olha, tem essa promoção aqui desse remédio. Você tem filho pequeno, compra fralda todo dia. Promoção de fralda, você começa a recebe promoção de NAN. Tudo isso também é com a inteligência artificial conhecendo seu cliente e trazendo a necessidade dele, engajando e aumentando. Não é o caso da Cenibra, mas o Aquiles fez um comentário inicialmente. É uma coisa importante, nós estamos agora minimizando os dados que nós coletamos dos prestadores de serviço, etc. Geralmente, o objetivo disso, nesse momento, é também a minimização da exposição de dados, né? Resumindo, reduzir dados da LGPD, aquilo que não tem sentido para a gente não vai segurar. E vocês têm muito dado sensível das pessoas, né? Então, dessa forma também, a IA pode ajudar na segurança desses dados. Isso é essencial, porque imagina cartão de todos exposto, a imagem, a marca, tudo isso é muito prejudicial. Então, o trabalho de IA nesse sentido é essencial, gente. E o ser humano não consegue fazer isso, tá, gente? Acho que esse é um aspecto importante. Assim. Tem um livro que o meu irmão, o VP, também do Grupo Thales, ele indica constantemente, que é o essencialismo, né? E por que eu vou tocar nesse momento no essencialismo? Porque ter muitos dados não significa nada se você não souber para que você precisa daqueles dados. Então, o essencial não é ter dados, é você entender e saber para que aqueles dados, né, o que eles vão suportar, qual é o propósito daquilo ali. Porque, ao entender isso, você começa a fazer uma separação. Entender o que são dados essenciais para o seu negócio, para o atingimento do seu propósito e o que não é. Porque você manter, nesse momento, dados que não são essenciais para o seu negócio é exposição ao risco. Para que eu vou precisar de manter um dado XYZ sobre o Renan, sendo que para a essência do meu negócio, aquilo não é importante? Se ele é incapaz, nesse momento, de gerar uma campanha, né, como a Andressa colocou, direcionada, que vai conectar a uma necessidade do Renan, se isso não se conecta, é importante, por isso que é importante ser essencial na manutenção desses dados, para descartar, nesse momento, aquilo que não é importante para você, para que você diminua o seu risco. Né? E aí tem um fato importante nesse assunto dado. Nós estamos num projeto gigante na Cenibra, por muitos anos ele está planejado. É um projeto de governança de dados. Segundo as empresas que trabalham com governança de dados, por volta de 70%, 60% por 70% dos dados que a gente tem hoje não servem para nada, né? E o que vão fazer realmente resultado para o negócio é em torno de 30% a 40%. E aí ter esses dados guardados, dinheiro que você está gastando em cloud, risco que você está se expondo. Sabe aquela história de que dados é o novo petróleo? Sim. É verdade. É isso aí. Você tem que entender também que existem tipos diferentes de petróleo e que você tem formas diferentes de fazer a extração do petróleo. Perfeito. Então, não é simplesmente por você ter dado nesse momento que você está com uma grande riqueza nesse momento, porque você tem um custo de manutenção. E tem uma outra grande... Eu tenho acompanhado os TCCs dessa turma de 25 que eu falei para vocês. Eles têm determinadas IA que eles querem formar, tem muita dificuldade com a veracidade dos dados, né? Tem muito dado que está um pouco inconsistente, eles ficam como outliers nas análises da turma. Então, além disso, você tem que ter um filtro assim, esse dado ele está aqui, mas ele realmente tem a veracidade dele, né? Porque se você treinar um IA dentro do seu negócio, apresentando dados que não são verdadeiros, você vai ter uma visão equivocada. Você gastou tempo, dinheiro, processamento
e vai ter algo que você não é útil para você ou que não condiz com o seu negócio, com aquilo que você precisa, né? Então, dado, gente, a mineração de dados, tem ferramentas hoje, né? A Cenibra tem uma ferramenta de data mining, mas é para aquilo que está sistematizado. Aquilo que está lá na planilha de Excel, eu não sei qual a validade, qual a veracidade, quando foi lançado, então é muito difícil. Então, trabalhar com dados e ciência de dados para uso de IA é uma complexidade boa e exige uma ética e uma responsabilidade muito grande. Senão a gente toma uma decisão errada e pode ser que a decisão seja muito complexa para cada negócio, né? Boa, excelente. Bom, deixa eu dar alguns passos atrás, porque a gente entrou de cabeça já na aplicação do dia a dia, né? Mas eu queria dar alguns passos atrás para falar também um pouquinho sobre a jornada, né? Da carreira de um profissional nesse momento que está interagindo com projetos de inteligência artificial. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada para a gente, Andressa, por favor. Bom, eu acho que começando aqui, a minha formação na faculdade, ela vai ser uma surpresa para a grande maioria. Eu sou engenheira civil. Engenharia civil, ela me ajudou muito na parte de análise de dados, análise crítica, números. E aí eu fui para o lado da experiência do cliente. Comecei com o relacionamento do cliente, criei um setor de sucesso do cliente, e aí todas as minhas experiências têm sido ali no sucesso do cliente nas minhas últimas jornadas. Entrei na TOTVS já tem 2 anos e entrei no time de CRM. CRM eu tinha experiência com tratativa, né? Já tinha usado o CRM, enfim. E aí eu cheguei na parte de gestão. Comecei como supervisora de CRM, agora eu sou coordenadora. E ali no CRM, a gente realmente tem que se aprofundar. A gente tem que aprender. E aí, se a gente não for curioso, se a gente não correr atrás, buscar conhecimento, não tem como a gente crescer. A gente fica estagnada na nossa carreira. Então, a inteligência artificial nos ajuda muito, né? Na experiência do cliente, no atendimento ao cliente. Então, a gente teve que se adaptar. Tive que me adaptar, ir aprendendo, curiosa, pesquisar. E aí, hoje, agora, a gente está com um projeto, né, de um piloto que vamos começar no saque de atendimento ao nosso cliente com inteligência artificial, que foi onde tudo realmente está emergindo. Tivemos outras interações durante essa minha jornada, que foi essa parte de propensão à desfiliação, propensão à refiliação, junto ali com o time de analítico. E aí, agora, mais propriamente dito, a gente está indo para a parte do atendimento saque, com atendimento ao cliente. Ou seja, uma carreira que começou ali na engenharia civil, obra, cheirando cimento, e aí mudei totalmente. Dei uma capotada na minha carreira e a melhor coisa que eu fiz até hoje, porque é algo que eu sou apaixonada, que é a experiência do cliente, a experiência do usuário, e que eu defendo até o final. Boa, excelente. Acho que isso é um pouco das histórias que a gente estava conversando mais cedo, né? Da capacidade de adaptação e transformação que é tão necessária para que não só nós, enquanto indivíduos trabalhadores, né, consigamos nos adaptar àquela realidade, mas a própria empresa, né? Então, quando a gente estava falando mais cedo sobre carreiras, né, que vão acabar, é importante a gente trazer um pouquinho mais para cima. Existem empresas que vão acabar também nesse momento em função dessas transformações. E a única forma de não acabar é passar por esses processos adaptativos, né? Você se transformar constantemente. Então, eu sabia da sua formação, por isso que eu fiz a pergunta, na verdade. Realmente me reinventei, né? Que eu acho que isso é uma jornada de adaptação e reinvenção e transformação que é necessário para a gente enquanto indivíduo, mas também para todas as empresas nesse momento, e não só nesse momento, mas por todas as transformações mais que vão acontecer, né? Bom, Renan, estou curioso, porque acho que a Andressa falou um pouquinho sobre curiosidade, né? Deixou todo mundo curioso, assim, mas aí é uma pergunta bem específica. Dentro dessa jornada de transformação, dentro dessa jornada de capacitação, comunicando um pouquinho com o essencialismo que eu coloquei para você, o que você acha que fez a diferença, seja uma formação, ou um apoio dentro dessa jornada? O que fez a diferença para que nesse momento você virasse e falasse assim, ok, estou sendo capaz, né, sou capaz nesse momento de aceitar desafios que
a Andressa de 5 anos atrás, quando estava saindo da graduação, ela era incapaz de pensar em realizar isso. O que foi essencial dentro dessa jornada? Seja uma capacitação, uma mentoria? Agarrar as oportunidades que a gente tem na vida. Realmente tive algumas oportunidades que me trouxeram onde eu estou aqui hoje, mas eu podia ter deixado passar, né? Eu agarrei ela e fiz ela ser minha realidade. Você não tem a experiência necessária. Beleza, eu faço ter. Eu crio, eu procuro, eu estudo. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que tem, se agarrar a elas e o resto você faz. Vai estudar, vai aprender, vamos correr atrás. Resiliência, curiosidade, aprendizado, mas a mais importante é não deixar passar as oportunidades que a gente tem na vida. E qual que você acha, Renan? Traz aí para a gente, dentro dessa jornada de desenvolvimento, né, do colaborador, qual que é o papel da empresa nesse momento? Eu acredito muito que a empresa ela tem um papel de subsidiar o desenvolvimento do colaborador, tanto no que diz respeito a estímulos não financeiros, quanto também, em alguma medida, a algum incentivo para a sua formação, para a sua mentoria junto à sua liderança imediata, entre tantas outras coisas. Na Todos, né, a gente tem o Desenvolve Todos, que cumpre muito esse papel, né? A gente tem um programa que visa subsidiar a formação de colaboradores, seja formação formal ou informal, por meio de um programa de desenvolvimento individual, mentorado pelo seu líder, também por meio de reuniões de one-on-one. A Andressa mesmo, ela é líder, ela faz reuniões de one-on-one com seus liderados. E também outra ferramenta que subsidia todo esse processo é a cultura de feedback que a gente está tentando, a gente já instaurou. Sim. Na Todos. Nesse ano a gente tem um número excepcional de feedbacks, assim, e de satisfação dos colaboradores com esses feedbacks, que também é um estímulo para o crescimento, é um estímulo para a curiosidade, é um estímulo para a atitude que o colaborador, que o líder desperta nesse colaborador, e também o colaborador desperta no líder, porque também é ideal que o colaborador dê o feedback para a liderança. Então é um processo meio cíclico de desenvolvimento. Enquanto o líder desenvolve o seu liderado também desenvolve a liderança. A gente acredita muito nessa troca constante, e o Desenvolve Todos fala muito sobre isso. É nesses pontos de troca, nesses pontos de encontro que o desenvolvimento acontece. Eu queria só dar uma... Quando a Andressa estava falando aqui, eu flutuei na minha carreira também, né? Nós precisamos de estímulos no passado, ela precisou, eu também. Olha, essa pessoa tem futuro. Precisamos do feeling de um gestor, combinado com os programas corporativos, para ela sentar aqui hoje e estar falando conosco, para eu estar aqui falando com vocês. E tudo que eu falo hoje, tudo que eu ouço as pessoas falando, eu tento colocar um pouquinho mais de inteligência, em especial artificial. Imagina quando nós tivermos evoluído na inteligência artificial o suficiente para Andressa não depender de uma pessoa para falar, essa pessoa tem, o Ronaldo não depender, esse menino tem futuro. Para a inteligência artificial já analisar o perfil, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, os cursos que ela fez e onde ela pode chegar. A Andressa estaria lá no vice-presidente hoje, o Ronaldo talvez, né, em outro lugar. Então, a gente depender do feeling do gestor, ele altamente capacitado com os programas que você tem, é sensacional, né? Mas quando nós pudermos potencializar esse feeling com o uso de IA para poder dar um score do camarada, esse cara aqui é o lugar que você tem que pedir para falar alemão. Esse cara aqui, entendeu? Eu acho que a IA pode nos ajudar nisso também. Você é uma grande parceira, né? Uma grande parceira. Essa... Então, todo momento que você conversa e discute mesas como essa, você está aqui só para esse objetivo, você acaba assim, vindo insights que tem muita potencialidade. Então, que é uma mensagem que eu sempre penso sobre a IA. Ela tem muita potencialidade, gente. Boa. Acho que isso entra inclusive, a última letrinha, né, do nosso chá, a atitude, né? Que é enxergar a inteligência artificial como alguém que pode te dar protagonismo no desenvolvimento da sua própria carreira a partir de exemplos. Poxa,
existe esse determinado profissional que está nessa determinada empresa. Qual foi a jornada de capacitação que essa pessoa passou, né? Para além do meu líder próximo, outras lideranças mais. O que os grandes CEOs das empresas, qual jornada elas passaram? Às vezes não está nem do roadmap do RH daquele negócio. E aí, daí a pouco, fala assim, vamos dar isso para a Andressa. Cara, ela ia... Né? Jamais. Porque a gente já conhece a jornada dela, já conhece a jornada de mercado, já sabe. Então, seria sensacional isso. É um negócio muito doido, legal. assim, mas bacana. Excelente, gente. Bom, meu chazinho já se esgotou aqui ao longo da nossa conversa. Obrigado demais, viu, Andressa, por participar desse nosso bloco. E agora, vamos ouvir um pouquinho o que o pessoal da Todos tem para falar para a gente também sobre o tema em mais um Fala Todos. Olá, eu sou o Thiago, gestor aqui na unidade de Tatuí, falando um pouco sobre inteligência artificial e o como ela tem nos ajudado aqui na unidade. A gente está utilizando em nossas apresentações internas, pois através da inteligência a gente consegue melhorar algo como texto, imagens, os nossos gráficos, e ela proporciona um impacto visual diferenciado para o nosso time. E isso nos ajuda a mostrar, né, para eles. Isso envolve mais o time nos nossos resultados, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E com isso a gente está tirando bastante proveito dentro do conhecimento que nós temos sobre o assunto. E eu acredito que a gente tem muito a evoluir e muito a acrescentar ainda. Por isso que a gente está muito feliz com o trabalho que a gente vem fazendo relacionado à inteligência artificial. Boa, o Thiago me fez voltar 2007, 2008, quando eu estava entrando no mercado de trabalho como estagiário e estava tendo que fazer o meu currículo, né? E aí lá no meu currículo estava escrito pacote Office completo. Tinha uma coisa que eu era péssimo em fazer, que era PowerPoint. Eu era péssimo em fazer as apresentações, muito ruim mesmo. E é bom ver que a inteligência artificial hoje vem me ajudando. Além da equipe, obviamente, né? Mas ainda precisa evoluir, porque outro dia eu fui fazer a apresentação. Eu gosto, quando eu sou convidado para fazer uma apresentação, eu faço ela única. Ela não foi apresentada em lugar nenhum. E aí, no dia que o time da BRH estava na Cenibra, o dia que o Renan esteve lá, eu até que tentei. O RH não é a minha área de... Então, eu preciso buscar algumas coisas. Aí eu tentei lá no Copilot que ele fizesse para mim alguns slides, mas para mim ainda não está no ponto, sabe? Não aproveitei nenhum slide que ele fez, nenhum. Sério? Os desenhos não são bons, porque talvez ele porque não me conheça ainda no meu estilo, né? Mas ainda não tá no ponto, na minha opinião. Não, concordo. Acho que com feedback ela vai te conhecer um pouquinho mais. Quem sabe da próxima vez vai acertar pelo menos um slide. Mas a ideia, um roteiro para seguir, foi legal. Foi legal. Sim, com certeza. Bom, gente, agora a gente começa o nosso terceiro bloco. E o nosso terceiro bloco, como eu comentei, ele é aquele bloco em que a gente lembra, né, a Marília e Gabriela, e vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido. Eu vou jogar uma palavra e vocês me trazem aí o que vem à mente de vocês sobre aquela palavra, tá? Vamos seguir a ordem aqui, primeiro o Renan, depois a Andressa, depois o Ronaldo. Para cada uma das palavras, eu quero saber o que vem na sua cabeça no primeiro momento, quando essa palavra, vocês estão ouvindo ela. Fechado? Fechado. Bora lá, então. Inteligência artificial. Parceiro. Evolução. Eu acho que é sustentabilidade, sabe? Boa. Adaptabilidade. Sobrevivência. Crescimento. Necessidade vital. Excelente. Ousadia e reinvenção. Lembrando aqui um dos valores, né, do nosso grupo. Desenvolvimento. Inovação. Inovação, você copiou a minha. Foi mais rápido. Ousadia, a inovação é assim, precisa de ousadia. E se você não tiver ousadia, você não vai desenvolver nunca. Então, sair da zona de conforto todos os dias. Então, essa inquietude, eu tenho ela no meu coração. Minha esposa, mas você não está satisfeito com nada? Eu falei, não estou mesmo, né? Porque eu sempre acho que pode fazer melhor. Meu time entrega um projeto, falei, pessoal,
No próximo eu quero que vocês façam diferente. Né? Porque sempre tem formas melhores e mais inovadoras de fazer. Então, essa inquietude ela é importantíssima. Tem um aspecto da nossa conversa, né, que, Ronaldo, que em determinados momentos você falou assim, vai lá, faz, vê o resultado, errou, corrige rapidamente, acertou, faz crescer rapidamente também, né? Então, acho que isso também comunica muito com a ousadia, né? Perfeito. Vai lá e faz. Vai lá, toma o risco, faz, obviamente, faz com que esse risco seja minimizado, né? Teste isso em um piloto menor, mas acho que isso tem tudo a ver com ousadia. A gente foi treinado, Aquiles, na década de 90, 2000, falando, time que está mexendo não se mexe, né? O time que está ganhando não se mexe. Na década de 2000, a gente ouvia isso todos os dias, né? Hoje, não podemos jamais pensar dessa forma, porque tem outras pessoas que estão fazendo diferente e elas vão para cima, né? E você vai estabilizar. Eu apresentei um gráfico na palestra do RH que eu fiz, que é um mapa de Boudreau, né? Ele mostra assim, tudo que nós fizemos até hoje, né, está aqui, ó, nessa inclinação de reta, coeficiente angular de reta, e nos trouxe até aqui. Mas agora para frente tem um monte de gente fazendo coisas muito legais usando tecnologias, em especial inteligência artificial. Então, se a gente não mudar o nosso modelo de pensar e não abrir para inovação, para pensar de forma diferente, a gente vai continuar lá na frente e os outros já estão lá em cima. E esse gap, né, esse déficit aí, ele pode ser mandatório para a sua existência ou falência. Parece que você já sabia o que eu ia falar na sequência, viu? A próxima é energia para resistir. Eu vou trazer Paulo Freire e vou falar esperançar, que é esperança com ação. Resiliência. É continuidade. Boa. Desenvolvimento. O percurso. Atrito. Sem atrito, a gente não cresce. Então, Eu acho que o desenvolvimento é a oportunidade. A oportunidade que nós temos de desenvolver, fazer coisas diferentes através do desenvolvimento. Gostei do atrito. teoria Gostei. do caos. Se a gente não tem uma dor para ser solucionada, a gente não consegue desenvolver. Boa. Tecnologia. Fundamental. Futuro. É o meio, não o fim. É o meio que vai potencializar muitas coisas bacanas. E agora a gente vai para as 3 últimas palavras, que é o nosso chá aqui. Então, primeiro é conhecimento. Conhecimento é a base. Essencial. A busca incessante. Habilidade. Habilidade é a forma. Treinamento. Habilidade é desenvolvimento. Atitude. É o que muda. Coragem. Essencial. Boa. Excelente, pessoal. Bom, foi legal esse bate-bola, viu? Foi bom, foi bom. Bom, e aí a gente vai chegando agora na parte final do nosso podcast. A gente, ao longo do podcast, já foi passando algumas indicações, mas é a hora em que vocês têm uma liberdade aí para indicar um livro, um filme, um texto, uma música que trata, né, que de alguma forma vai fazer com que essa nossa conversa aqui de hoje sobre inteligência artificial como parceira dos nossos negócios, como parceira do nosso dia a dia, também vá além do nosso podcast, né? Então vamos colocar uma pulguinha ali atrás da orelha do pessoal com mais indicações. E vamos seguir a mesma ordem, né, nesse momento. Aliás, vamos seguir a mesma ordem. Contigo primeiro, Renan. Nossa. Eu vou trazer uma série que eu gosto muito. Ela não fala necessariamente sobre inteligência artificial, mas eu acho que dialoga muito com o que o Ronaldo falou de a tecnologia ser o meio, né? E não o fim. A Casa do Dragão. Segundo as minhas leituras, as minhas pesquisas, nenhuma outra temporada da série, do Game of Thrones, né? E esse é um spin-off, usou tanta inteligência artificial
para produzir as imagens quanto à Casa do Dragão. Eu acho que a inteligência artificial ali ajudou a recriar um mundo que quem lê o livro só ficava na cabeça da pessoa. Então, eu trago essa referência. Rapaz, cheio de dragão aí pra gente hoje, viu? Andressa? Eu vou indicar um curso que eu fiz, inclusive com a verba do Desenvolve Todos, que foi o de formação em CX, formação e experiência do cliente da G4. E ele trata desde gestão até realmente ferramentas, o que utilizar, como ser curioso, como crescer e como trabalhar nesse contexto geral. Boa. Ronaldo já nos brindou com várias indicações, mas agora vai a próxima. A trilogia que você mencionou, eu gosto muito, né? Sapiens, uma breve história. Sapiens, Homo Deus e 21 lições do século XXI. E Yuval Harari é sensacional para isso. Mas eu queria mencionar mesmo nesse momento, o último livro que eu li foi o livro da biografia do Elon Musk. Sem fazer nenhuma menção aos objetivos finais dele, mas o que me encantou no livro foi a inquietação dele em fazer coisas diferentes. Então, é um livro que eu recomendo e aí eu me identifiquei bastante, sabe? É muita coisa sendo feita com o objetivo de sustentabilidade do planeta, ele pensa nisso com o carro elétrico, com a sobrevivência da raça humana. Pode acontecer uma catástrofe de novamente ter uma colisão, né, como teve no passado, cientificamente comprovado, e a gente não esteja preparado em outro local. Então, essa inquietude dele em manter a espécie humana daqui a 100, 200 anos, né, sobrevivendo, mesmo que seja em um outro lugar, isso me mexeu muito, me chamou muito a atenção, o quanto ele está com a mente focada em algo muito além daquilo que eu podia imaginar antes de ler o livro. Então, isso me gerou esse respeito por essa visão. Eu nunca podia imaginar, se cair um meteoro novamente aqui no nosso planeta, né, já zerou aí a raça dos dinossauros, né, quem sabe no futuro vai acontecer alguma coisa, a gente não está preparado para isso, mesmo com tanto desenvolvimento e com tanta tecnologia. Então, isso mexeu bastante. Então, acho que eu recomendo bastante. Boa, excelente. Boa recomendação. Bom, eu vou deixar como recomendação, comece pelo porquê, porque eu acho que ao longo de toda a nossa conversa, para mim, tem uma coisa muito marcante. Assim. Para mim, foi muito claro que para a gente ter, de fato, a inteligência artificial como nosso parceiro, é importante a gente entender o porquê que a gente quer ter a inteligência artificial atuando como nossa parceira. Qual é o propósito, né, final sobre isso? Então, comece pelo porquê. É uma pergunta, é um livro, né, na verdade, que eu deixo como indicação, porque eu acho que faz a pergunta certa. Qual é o porquê? Por que a gente faz isso? Por que a gente está indo para esse lado? E ao entender o porquê, né, ao atuar sobre o propósito, sobre a cultura, o restante é consequência nesse momento por termos conseguido responder aquilo que a gente quer fazer com que todos nós nos conectemos, né, que é o propósito. Gente, foi excelente o nosso bate-papo. Acho que tem muito conteúdo pra gente, né, Renan? Com certeza, gostei demais também. Obrigado demais, excelente. Ronaldo, pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Foi muito gratificante estar com vocês, conhecer um pouco mais da história da Andressa. Eu também sou engenheiro, Andressa. Sou engenheiro elétrico, depois fui nessa jornada aí, né, falando do restinho aqui da carreira. Fui para gestão, depois da gestão me pediram para ir para TI. Aí volta novamente do banco de escola e vamos nessa linha aí. É isso mesmo. A nossa carreira, eu costumo dizer, Aquiles, que não nos pertence. Pertence o negócio que você trabalha ou pertence aquilo que ainda você vai decidir por. Mas se você achar que você formou engenheiro e vai, né, aposentar engenheiro, é bem provável que você está equivocado. Bem provável. Tivemos aqui 2 lições hoje. Aliás, 3, viu? Porque o Renan também tem uma história curiosa nesse sentido. Bom, Andressa, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi excelente, viu? Muito obrigada, Aquiles. Obrigada pela oportunidade, não só de compartilhar, mas também de aprender. Foi bem bacana. Boa. E agradecer a você que nos assistiu até o final. Obrigado por ter participado com a gente também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Deixa também os comentários e sugestões para o nosso próximo episódio.
Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. obrigada. Gente, um abraço. Tchau.